Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre o CPFF11, o fundo de fundos aqui da Capitânia, tá? É o fundo que investe em outros fundos imobiliários aqui. Então, se você quer conhecer esse fundo, saber as informações sobre ele, fica ligado até o final do vídeo para mais informações. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos dados gerais do fundo, né? Então, o fundo teve início aí no dia 23/12/2019. O administrador é BTG Pactual. O público-alvo são investidores em geral e o gestor é a Capitânia SA, tá? Então, vamos continuando aqui. A taxa de administração e escrituração é de 0,15% ao ano do valor de mercado e a taxa de gestão 0,75% ao ano também do valor de mercado. E o fundo tem uma taxa de performance aqui de 20% sobre o QCD do IFIX. São 5 milhões de cotas aí. O valor de mercado aqui fechou o mês em R$ 71,42, o valor patrimonial em R$ 77,28. Então a gente vê que o fundo está sendo negociado com desconto aqui com relação à sua cota patrimonial, o valor de mercado de 389 milhões de reais, o patrimônio líquido aí de 421 milhões de reais. O último rendimento do fundo foi de 60 centavos, gerando aí um dividend yield anualizado aqui de 10,08%, considerando de novo as cotas de fechamento de 31/3. O dividend yield desse fundo foi de 11,45% nos últimos 12 meses aqui, e o volume negociado no mês foi de 24 milhões de reais, tendo uma média diária de volume aí de 1 milhão de reais. São 14 mil cotistas desse fundo, tá? Os proventos aqui é um pouco diferente da maioria, né, na verdade, dos fundos imobiliários que a gente tem na Bolsa. A data base não é no último dia do mês, foi no dia 8/4, e o pagamento se deu no dia 19/4, aí os 60 centavos por cota, tendo como mês de referência aqui março de 2022. Isso aqui é um ponto um pouquinho diferente do que a gente vê em vários outros fundos imobiliários. E aqui para a gente entender um pouco melhor o que é esse fundo, né? Então, Capitânia REIT FOF, Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado com prazo indeterminado de duração. Então, ele tem como objetivo aí aplicar primordialmente em cotas de fundos imobiliários e complementarmente em ativos imobiliários, visando proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade das suas cotas, conforme a política de investimento definida no capítulo 3 do regulamento. Então, é sempre bom conferir o regulamento antes de investir nos fundos imobiliários. Claro que a gente traz as informações mais recentes aqui sobre eles, mas na formação lá do fundo é importante saber e entender exatamente o que o fundo faz, no que o fundo investe, para você saber se vale a pena ou não adicionar à sua carteira. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. Então, a gente tem aqui a rentabilidade do fundo no mês. Então, no mês, a rentabilidade patrimonial ajustada do fundo foi equivalente a mais 1,24%. Então, 1,24% positivos aqui versus 1,42% de FIX, e desde o seu início em 23/12/19, a cota patrimonial ajustada do fundo rendeu 5,22% versus menos 9,91% do IFIX, e nos últimos 12 meses a cota patrimonial ajustada rendeu mais 0,84% versus menos 2,84% do IFIX. Então o fundo está rendendo mais do que o IFIX, certo? O IFIX, só para lembrar, é um índice de referência aí do mercado imobiliário na Bolsa Brasileira. Aqui as movimentações da carteira. Então, foram adquiridos 14 milhões de reais em CRIs, a uma taxa média de IPCA mais 5,93, com spread aqui de 1,12 sobre os títulos públicos equivalentes. Foram vendidos 22 milhões de reais em CRIs, a uma taxa média de IPCA mais 6,68%, com spread de 1,87 sobre os títulos públicos. Eles compraram FIIs aqui com destaque para o segmento de lajes corporativas e outros fundos imobiliários, então fundos de fundos aqui, esses FOFs, e venderam FIIs com destaque para o segmento de logística e recebíveis. Então aqui a gestão provavelmente está fazendo essa movimentação porque a gente viu que logística e recebíveis mantiveram aí suas cotações ou até aumentaram suas cotações, enquanto lajes corporativas e fundos de fundos
acabaram tendo uma certa decadência aí nos últimos tempos, tendo em vista, né, a questão da pandemia e tal, das pessoas trabalhando em casa, então são fundos que estão um pouco mais descontados. Então, provavelmente eles estão girando essa carteira aí para aproveitar e tentar ter ganho de capital. Aqui o resultado do fundo, então o resultado de 59 centavos por cota, com distribuição de 60 centavos por cota. A média aqui está de 68 centavos por cota nos últimos 12 meses de resultado. Os ganhos de capital com CRI foi destaque aqui e rendimentos de fundos imobiliários estão na média dos últimos meses. A atualização monetária não distribuída na carteira de CRIs está em 1,3 milhão, ou seja, 25 centavos por cota, que isso aqui não foi distribuído ainda, tá? A alocação aqui por percentual de ativos, então o ativo na carteira 79% em fundos imobiliários, 21% em CRIs e 0% em caixa, então o fundo está sem caixa, tá? Top 5 maiores posições representam 46% dos ativos do fundo, e esse fundo está com 17 milhões de reais em com CRI, que representa aí 4,1% do patrimônio líquido. Essa alavancagem aí tem um custo CDI mais 0,78%. Então, o fundo não é tão alavancado assim, 4% do fundo tem alavancagem, tá? Mas a gente vê que a taxa aqui é CDI mais 0,78. A despesa acumulada e não incorrida com operações compromissadas está em 449 mil reais, que representa aí 9 centavos por cota. Aqui a carteira de crédito do fundo, então o fundo possui 21,6% dos seus ativos dividido em 9 créditos. O segmento com maior percentual de alocação é logístico, com 49,4% da carteira de crédito, ou seja, 10% do total de ativos. E atualmente em 96 milhões de reais, a carteira possui uma taxa ponderada de aquisição de IPCA mais 6,33%, com duration média de 6,4 anos e spread médio de 1,6%. Essa taxa nominal média aqui é de 13,23% e o LTV médio é de 59,6%, considerando o consolidado aí de todos os segmentos. Aqui, com relação à carteira de fundos imobiliários, então a alocação de fundos imobiliários total está em 18,5% em logística, 19,9% em lajes corporativas, 14,6% em shoppings e 12,4% em renda urbana, tá? As maiores posições são BLCP, com 6,8%, VVPR, com 5,7%, GTLG com 5,4, HBRH 5,3 e LASC com 4,8. São fundos imobiliários que a Capitânia detém grande participação. E a gente vê a atribuição da performance mensal aqui, contábil ajustada do fundo, então 44% representados pelo ganho de capital, 40% dividendos, 21% da variação das cotas do fundo imobiliário, 0,7% do rendimento do caixa, 6,7% negativo com as despesas do fundo aqui, representando 100% da performance mensal aqui do fundo, que foi de 1,24% no mês. Aqui eles esmiuçam um pouco mais, então em ganho de capital CRI 44,5%, 20% em shoppings, 16,8% em lajes corporativas, 11,9% em renda urbana, 7,4% residencial, 6,6% em logística, híbrido 3,3%, fundos imobiliários de FOFs, né, 1,8%, 0,8% de hotel, menos 0,2% em agronegócio, menos 7,4%. Fundos de CRI, tá? Fundo de papel. Despesas aqui, menos 6%, 100% aqui do total. Essa aqui é a performance mensal por segmento. É interessante, a gente tem a questão do fluxo de fundos imobiliários, né, do FOF, dentro do FOF. Então, a gente tem segmento das operações aqui, então é um fundo bem diversificado em lajes corporativas, fundos de papel, fundo de fundos, logística, shoppings, residencial, enfim. São várias operações diferentes. A gente vê por número de operações aqui, são 150 no total. O fundo gastou aí, fez um total de compras aqui de 1 bilhão de reais, 700 milhões de reais em vendas, os dividendos aqui recebidos 55 milhões de reais, aqui o status de posições encerradas, tá? Em 100% aqui, um fluxo acumulado aqui de 29 milhões de reais, quase 30, a posição 358 milhões de reais, a taxa interna de retorno média ponderada aqui de 4,3% e a taxa média ponderada do IFIX está negativa aqui, tá? Então o fundo está sendo
tá batendo IFIX, digamos assim. Vamos dar uma olhada aqui no resultado financeiro. Então, a gente tem aqui em março de 2022, receitas 3,6 milhões de reais. Aí a gente tem um pouco de renda fixa, rendimentos de CRI, ganho de capital, dividendos, né? Aí as despesas aqui em 386 mil reais, um resultado de 3.220.000, 59 centavos por cota. O dividendo aqui foi de 60 centavos por cota e a gente tem um pequeno resultado acumulado por cota aqui, tá? É bem pouco mesmo, mas a gente vê aqui o dividend yield de 10% ao ano pela cota de mercado e nos últimos 12 meses de 11,45%. É interessante a gente comparar com abril de 2021, então estava lá na casa de 80 centavos o resultado por cota e distribuição, e agora em março de 2022 deu uma certa caída aqui para 59 centavos o resultado por cota e a distribuição em 60 centavos, então foi uma queda de mais ou menos uns 20 centavos. Com relação aqui à negociação na B3, então no mês de março foram negociadas 356 mil cotas, 30 mil negócios aqui, volume de 24 milhões de reais, representando 1 milhão e 129 mil reais de média e diária. O fundo foi negociado em 100% dos pregões, encerrou o mês de fevereiro com 14 mil cotistas, que é um acréscimo aí de 1,5% em relação ao mês anterior. É um fundo até que relativamente líquido, tá? 1 milhão de reais por dia de média, tá até que tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui na alocação, então a quebra por segmento. A gente vê que a maior quantidade aqui ainda são CRIs, tá? Lajes corporativas 19%, shoppings 14% e logística 18%, renda urbana aqui 12%, são as maiores posições do fundo, tá? E aí a gente tem outros fundos de CRI, outros FOFs, caixa, híbrido, residencial, são posições menores do fundo aqui, tá? Mas as maiores são CRIs diretamente, lajes corporativas, shoppings, logística e renda urbana. É interessante que o fundo informa como foi a evolução da concentração da carteira, tá? Então, o número de ativos aumentou bem com relação a lá a dezembro de 2019. O top 15 aqui, por percentual, o top 10 também diminuíram aí a sua concentração, como a gente pode ver. Sobre a carteira de crédito do fundo, então o fundo possui 21,6% dos ativos divididos em 9 créditos, tá? O segmento com maior percentual de alocação de logístico industrial, com 49,4% da carteira de crédito, e do total da carteira de crédito, 100% foi adquirido aí a IPCA mais 6,33%. Essa carteira possui um duration médio de 6,4 anos, um spread médio de 1,6%, a taxa nominal média de 13,23% e LTV médio de 59,6%. Então, essa carteira acumula 1,3 milhão aí de resultado por atualização monetária acumulada não distribuída. Então, a gente vê aqui a quebra, né, da carteira de crédito do fundo. Então, tem logístico, varejo, shopping, residencial, o volume em dinheiro aqui, né, volume financeiro, 96 milhões de reais, percentual de ativos 21%, como a gente viu, isso aqui representa o patrimônio do fundo, tá? Percentualmente com relação à carteira de crédito, 6,4 anos aí de duration, a taxa ponderada de 6,33%, a MTM, inflação mais ao ano aqui, de 6,33%, e o spread também 1,6%, tá? E aqui a gente vê a quebra por ativos, tá? São os 9 ativos que o gestor comentou, e a gente vê os dados aqui do ativo, é tudo IPCA+, tá? E as taxas de emissão, o volume financeiro aqui, percentual da carteira. Então, a gente vê que é um fundo bem diversificado, até mesmo dentro da carteira de crédito, porque a gente vê que é um fundo, apesar de ser um fundo que compra outros fundos, ele também tem um pedacinho aí, mais ou menos um quinto aí da sua carteira focada em crédito. E aqui a carteira de fundos imobiliários, eu não vou ficar falando todos os nomes aqui, mas você pode dar uma olhada, porque são muitos fundos, esse fundo CPFF11 é bem diversificado, tá? Então você vê que tem vários ativos, pode dar uma olhada aqui, e o que representa maior quantidade do patrimônio líquido do fundo é o BLCP mesmo, com 6,8%. É interessante ver que esse fundo detém bastante de cada um desses fundos imobiliários aqui, tá? Então, ele pode interferir dentro desses fundos, mandar, digamos assim. Esse fundo, ele foca em ter bastante participação dentro dos fundos que ele tem, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui mais para baixo na carteira como um todo, tá? Então, tem alguns conhecidos aqui que a gente está vendo no canal já, TRXF, o MOL, o VISC aqui também, que também é de
de shopping, tá? XPPR, o XPIN, por exemplo, BRCR. Então, são alguns fundos que a gente vê que esse fundo tem uma participação relevante, tá? Então, vários deles aqui, o fundo detém até mais de 50% do ativo. E os CRIs aqui, 21% representando na carteira. E bom, essas foram as informações sobre o fundo CPFF11. Se você curtiu o vídeo, aproveita para deixar um like aqui embaixo. Se você não assinou o canal ainda, eu vou deixar um botão nessa tela final para você poder assinar o nosso canal e também vou deixar uma playlist com todos os fundos imobiliários sobre os quais a gente tem conversado nos últimos tempos aqui. Então, obrigado, te vejo no próximo vídeo